hoje temos a satisfação de receber o professor André Bravin. Antes de fazer a apresentação sobre o professor André Bravin, eu quero dizer para vocês alguns dados aqui do nosso evento. Esperamos produzir muitos conteúdos ainda, que sejam conteúdos úteis a vocês, e a gente ainda vai falar aqui sobre muitas questões relacionadas a livro, cultura, sempre com essa interface da psicologia, da saúde, né? Eu acho que vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente vai produzir aqui para vocês. Tá legal? Falando agora especialmente aqui, né, do professor André Bravin. O professor André é um professor que é reconhecido pela sua dedicação. Hoje eu conversava aqui com o Wilson antes de darmos início a essa jornada, e o Wilson falava assim, que o Wilson havia estudado com o André, e o Wilson falava assim, que o André foi uma das pessoas mais dedicadas e compromissadas que ele já viu. Que às vezes ele ligava para o André domingo, o André estava lá lendo, se dedicando, e eu tenho uma lembrança exatamente como essa, na época que eu tive contato com o André, nas épocas lá do IBAC, lá atrás, como uma pessoa assim, extremamente competente e dedicada. Então, eu acho que vocês vão gostar muito de ter esse contato aí com o que ele tem para nos ensinar, né? Ele é professor desde 2008 da Universidade Federal de Jataí, em Goiás, onde ele realiza pesquisas, né, e atividades de ensino, extensão, principalmente nos temas de transtorno do impulso, farmacologia comportamental, de drogas, enfim, essa relação com a clínica, né, e uso e abuso de algumas drogas. E hoje ele vai falar para a gente a respeito do uso de álcool e o abuso de álcool e todas essas interfaces, essas relações, sobretudo essa relação funcional que tem com o nosso comportamento, né, de consumir essa substância, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social e de modificações dessas relações sociais. Então, assim eu peço e passo a palavra agora para o professor André, que vai falar para a gente a respeito desse tema. Então, eu te agradeço, André, pela sua participação e a palavra está com você. Bom, muito obrigado, Gilberto. Eu fico muito agradecido aí pela lembrança do nome, muito lisonjeado pelas palavras suas, da do Wilson também, e é verdadeiro, eu e o Wilson, na época da graduação, formávamos uma dupla ali de ficar estudando direto e, enfim, me sinto reconhecido pela fala do Wilson, mas é verdadeiro que ele também foi bastante compromissado ao longo desse tempo que a gente esteve junto. E eu fico muito satisfeito de ver a Clínica Brasília, de uma forma ou outra, gerando contexto para reencontros, né? O meu reencontro com o Wilson, o meu reencontro com o Gilberto também, de outros tempos, né? Tanto o Wilson e o Gilberto. E queria agradecer, então, enormemente por essa oportunidade. E de antemão também já agradecer todo o pessoal dos bastidores, né? Que está aí por trás, fazendo a mágica acontecer, né? Valeu mesmo, Gilberto, e estou aqui para compartilhar um pouquinho de alguns pensamentos que eu andei tendo para tentar relacionar a questão do uso de álcool, né, uso, abuso, enfim, dependência de álcool durante a pandemia, né, o que muda e como esse cenário, de uma forma ou outra, pode alterar o consumo, ok? Se vocês me permitem, então, eu trouxe uma apresentação, essa é uma revisão de uma apresentação que eu já fiz, de uma forma um pouco mais compacta, e eu vou talvez usar alguns termos técnicos. Sei que na audiência a gente tem médicos, tem psicólogos, tem estudantes, tem interessados, então se algum termo não ficar claro, pode anotar aí a pergunta, ao final o Gilberto vai abrir para as perguntas e a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho, ok? Bom, eu vou fazer o compartilhamento da tela e eu queria um feedback de vocês se deu tudo certo. Deu certo? Deu certinho. Excelente. Então, vamos lá. Bom, então o título dessa nossa conversa, né, álcool e seu consumo em tempos de Covid, tá? É mais ou menos uma discussão que eu quero trazer aqui, porque existem minúcias, existem peculiaridades
que eu penso que são importantes a gente reconhecer e não deixar passar em branco, tá bom? Primeiro ponto é tentar entender, né, como toda essa novidade, né, Covid-19 afeta o nosso comportamento. E há de se reconhecer, a história ainda é muito recente. Se você pegar notícias, postagens, enfim, podcasts e tal, do início, né, final de março, início de abril, sobre o período da pandemia, a gente consegue perceber o quanto a gente sabia. A gente sabe pouco hoje, mas antes a gente sabia muito menos, tá? E esse cenário de incertezas, ele já é por si só um cenário que, em alguma medida, gera uma série de ansiedades, tá? E eu acho que o primeiro ponto, quando a gente vai discutir quais são as modificações que essa novidade Covid-19 traz, é reconhecer o lugar da ansiedade como uma primeira alteração, uma primeira reação a tudo isso, tá? Então, essa variável, né, por assim dizer, Covid-19, na mudança das interações, na mudança das contingências, uma forma de entender o impacto disso sobre a ansiedade é resgatar um estudo clássico do Estes Skinner, de 41, que é o estudo da supressão condicionada. E o que eu acho interessante desse estudo é porque, se você contextualizar, a ansiedade naquele momento, ela era muito discutida como sendo uma resposta muito parecida com a de medo, né? E em alguma medida isso é verdadeiro, tá? Então, quando você fala de transtornos de ansiedade, você vai focar respostas como a sudorese, a palpitação, né? O aumento da frequência cardíaca, a alteração da respiração, sudorese de extremidade e por aí vai. Isso tudo são respostas, né, do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso simpático mais propriamente, que estão acompanhados nessas situações situações aversivas, situações de risco iminente, né, essas situações de, vamos dizer assim, luta ou fuga, tá? Isso é verdadeiro, mas o que o Skinner vai trazer em 41, principalmente com esse estudo, é uma discussão de que a resposta de ansiedade ela não é só isso. A resposta de ansiedade ela engloba outros fatores que não só os respondentes de medo. E o interessante no estudo do Estes Skinner, que é o da supressão condicionada, é que eles percebem que, e só para resgatar um pouco do estudo, existia um som que antecedia um choque, né? E um animal, um ratinho, ele trabalhava numa caixa de condicionamento operante para produzir alimento. Então, o ratinho pressionava a barra, produzia alimento, pressionava a barra, produzia alimento, pressionava a barra, produzia alimento. E em algum momento do tempo tocava-se um som. Quando o som tocava, num primeiro momento, nada acontecia que não somente o som aparecendo. E o animal, ok, achava aquilo estranho, mas continuava pressionando a barra e recebendo alimento, pressionando a barra e recebendo alimento. Só que existia uma programação onde, depois desse som, apareceria um choque, um breve choque, tá? No assoalho da caixa, tá? E aí o animal sobressaltava, ok? E passado as tentativas, né, e as reexposições, isso sempre acontecia confiavelmente, de modo tal que o som sempre antecedia o choque. Então, o animal trabalhava, tocava o som, o animal, depois de ter aprendido, parava de se comportar, daí supressão condicionada, porque até então aquele som não tinha esse valor aversivo e ele passa a ter. Então, supressão condicionada, ele parava de trabalhar e, de repente, vinha o choque, né? Acontecia o choque interrompia e ele voltava a trabalhar, tá? O curioso nesse estudo é que a supressão condicionada, ela acontece mesmo numa contingência que continua funcionando. Ou seja, quando o som inicia, se o animal continua pressionando a barra, ele continua produzindo reforços, ok? Só que, não, o alimento no caso. Só que, quando acontece a supressão condicionada, quando o som inicia, o animal
ele cessa o comportamento. Mesmo que, se ele se comportasse, ele iria continuar recebendo a resposta, o reforço. Então, veja, o animal para de se comportar por causa do som, sendo que o som ganhou uma propriedade aversiva por causa do choque. Som até então não era nada significativo na vida daquele animal, mas passa a tomar esse significado em função dessa história de reforçamento. E o interessante da discussão do Skinner, que eu trago para essa nossa relação com a Covid, são 2 pontos. Primeiro que o Skinner vai discutir que não é verdadeiro assumir que as respostas de ansiedade se restringem àquelas que são similares ao medo. Então, a supressão condicionada, ou seja, parar de se comportar, não tem relação direta com aumento de frequência cardíaca, respiratórias, oftalmia, midríase, dentre outras respostas do sistema neurovegetativo. Mas ela é uma outra resposta, né, à cessação do comportamento, que nesse sentido ele guarda uma relação com essa questão da ansiedade. Por quê? E aí está o segundo ponto da discussão do Skinner. A discussão da ansiedade ela tem relação com a chamada antecipação de um problema futuro, né? Veja, o rato ele para de se comportar quando o som toca. Geralmente a gente fala de ansiedade como algo que a gente faz prevendo algum acontecimento futuro, né? Prevendo, no caso ali, entre aspas, o choque. E uma discussão que o Skinner faz nesse artigo, que é bem pertinente, é perceber que quando você fala de uma resposta de ansiedade, não faz sentido você falar de uma resposta que está deslocada, que está sendo controlada por algo que não existe no ambiente daquela pessoa. Essa percepção de que a ansiedade acontece porque eu estou antecipando uma coisa no tempo, ela não faz sentido, lógico, na medida em que aquela coisa antecipada ela não faz parte do meu momento presente. Se ela não faz parte do meu momento presente, eu não tenho, portanto, como responder a ela. Dito de outra forma se não existe no meu momento, ela não existe. Se não está no momento presente, ela não existe. Se não existe nesse momento presente, não tem como controlar meu comportamento. E a grande evolução, ampliação conceitual que o Skinner traz nesse estudo é mostrar que, veja, o comportamento do rato não está sendo controlado por um choque que virá a acontecer. Ele está sendo controlado por um som que está acontecendo. Percebe? O som ganhou as propriedades aversivas por causa da história de reforçamento, por causa dessa história onde emparelha-se o som com o choque. Mas o que faz o animal cessar a resposta é o som que acontece no momento imediato, ok? Dito isso, o que a gente viveu no primeiro momento em resposta à ansiedade, ou como resposta à ansiedade frente à Covid, no momento onde não se sabia virtualmente nada sobre a doença, a gente viveu justamente esse momento de ansiedade, porque a notícia de uma doença, isso estava no momento presente, a notícia da possibilidade de infecção, a má compreensão sobre como poderia se infectar ou se evitar a infecção, isso tudo eram informações do momento presente que, de uma forma ou outra, alteravam o nosso comportamento e que ganhavam um valor aversivo porque a gente já tem uma história de vida onde a gente já pegou alguma doença, a gente já ficou mal, ou, em alguns casos, a gente já perdeu entes queridos por causa disso. Então, veja, a ansiedade ela vem não por um medo necessariamente da gente, né, uma antecipação da morte, ou seja lá o que for, mas pelo fato de a gente ter uma história onde esses elementos do ambiente imediato, eles afetam o nosso comportamento. Isso ajuda, inclusive, a gente a entender, por exemplo, em alguma medida, porque algumas pessoas estão aderindo mais ou menos ao isolamento social. Algumas pessoas, supondo que todas ali teriam condições, né, em situações normais de temperatura e pressão, de manter o isolamento social, aquelas que eventualmente tiveram alguma história de perda de ente querido e tal, provavelmente seriam mais escrupulosas em relação a essa exposição do que outras pessoas. O fato de forma ampla e geral falando, o primeiro impacto que nós tivemos com essa novidade do Covid-19
foi essa resposta de ansiedade, né? Como eu comento aqui, uma resposta de ansiedade dada a iminência do contato. E essa resposta de ansiedade, ela não precisava ser idêntica à resposta iniciada pelo medo. Então, a resposta de ansiedade, a gente não via necessariamente como um aumento na frequência cardíaca, respiratória e tal. Isso pode até ter acontecido em alguns casos, e certamente aconteceu, mas uma resposta, às vezes, mais ampla, como uma diminuição dessa eficiência comportamental. Ou seja, se a gente continuasse se comportando, estaríamos produzindo reforços. Mas a iminência, o risco e uma série de outras coisas que aconteceram, tá? Aqui eu estou fazendo um recorte da realidade, né? Então, tem pessoas que tiveram filhos, que ficaram em casa, que precisaram de administrar os filhos também, etc, etc. Isso tudo gerando uma diminuição dessa chamada eficiência comportamental, isso tudo gerando um quadro próximo não transtornos de ansiedade, mas um quadro certamente de estado de ansiedade, ok? E veja que essa percepção, né, como eu havia comentado com vocês, ela não é de necessariamente uma preocupação de algo que está deslocado no futuro, né? As coisas que não ocorreram, elas não podem ser tidas como causas do comportamento. A ansiedade, ela é definida como uma reação ao estímulo presente. Então, por exemplo, aquele jorro de notícias que a gente estava tendo, notícias desencontradas, fake news e etc., isso tudo gerava quadros de ansiedade, tá? E elas ganhavam esse controle justamente porque nós já vivemos, em alguma medida, alguma experiência com doença, morte de entes queridos ou algo do gênero. Isso tudo nos deixava alerta, tá? Então, tentando tecer um quadro de análise e de relações, eu diria que esse quadro, essa contingência toda, tá? Essa nova relação que é criada pela circunstância da Covid, ela rememora um pouco do que a gente está chamando aqui desse estado de pré-aversivo, né? Eu estou preparado, antecipando alguma coisa que vai acontecer. Lembrando que essa antecipação não é algo deslocado no tempo, mas é porque existem elementos no meu ambiente presente, imediato, me sinalizando o risco, ok? Bom, e esse cenário inteiro, e vamos lembrar que no quadro ali do estudo do Skinner, a diminuição da frequência é uma resposta que os animais apresentavam, mas sim, eles também apresentavam uma alteração na frequência cardíaca, respiratória e etc., que são esses respondentes típicos de medo, tá? Os respondentes aversivos de ansiedade. Mas não vamos esquecer que, e aqui eu acho que vale relembrar que são duas respostas diferentes que a gente está analisando, a gente tem uma outra resposta que é a diminuição da eficiência comportamental, tá? Ou seja, o animal para de se comportar. A gente tem dificuldade, né? Eu acho que esse termo eficiência comportamental, ele é lato e não é à toa, né? A gente tem dificuldade de continuar produzindo, a gente tem dificuldade de dormir bem, a gente tem dificuldade de manter o foco no trabalho, a gente tem dificuldade de manter a atividade doméstica em dia e etc. Então, tudo isso a gente pode englobar como, por exemplo, essa diminuição da eficiência comportamental. Tá? Novamente, isso é um recorte, isso é um recorte geral, cada caso é um caso, isso é sempre importante salientar, né? Existem circunstâncias que são agravadas por uma série de fatores, enfim, como as doenças correlatas aí, então tudo isso é importante de colocar na equação. Mas pensando de forma lato, essa é uma primeira percepção que a gente tem. E o curioso é que essa diminuição da eficiência comportamental, ela vai gerar como consequência a perda de reforços, tá? O que se assemelha em alguma medida a essas contingências de extinção. Veja, o animal, quando ele para de se comportar, porque existe a iminência, né? Existe o som tocando aqui naquele momento, sinalizando a ocorrência do choque, quando ele para de se comportar, ele perde reforços. Tá? E essa perda de reforços, ela também tem um impacto importante, a gente vai entender isso já já, ok? Dito de outra forma, a gente tem então, nesse primeiro momento, uma visão geral de como a Covid-19 ela muda nossas relações, tá? E a principal forma de
contra controlar a principal forma de se prevenir a, entre aspas, vacina social que a gente tem para a Covid-19 é o isolamento social. E sobre o isolamento social, a gente tem um estudo muito conhecido do Bruce Alexander e colaboradores, que é o chamado, né, do Rat Park, ou Parque dos Ratos, ou Ratolândia, que é um estudo que vai mostrar a importância da colônia, né, e o impacto do isolamento social sobre o consumo de drogas. Bem, indo direto ao ponto, o Bruce Alexander ele dividia animais em dois grupos, os animais que viviam isolados, como, por exemplo, gaiolas de aço, como essa aqui da direita, tá? Onde os animais tinham acesso à água, mas não tinham contato com outro parceiro, não tinham contato com outro animal, sequer via o outro animal, porque a lateral da gaiola é uma lateral fechada, tá? Eles percebiam os outros animais pelo som, pelo odor, mas ele não tinha interação. A única coisa que esse animal tinha para fazer era dormir, beber água, comer. Virtualmente era a única coisa que ele podia fazer, tá? Em oposição, animais mantidos em colônia, como essas fotos aqui da esquerda, e essas colônias elas eram enriquecidas no ambiente com luzes, com parceiros sexuais, os animais podiam se encontrar, existiam rodas de atividade, abrigos e coisas do gênero, ok? E o trabalho do Bruce Alexander foi mostrar o quanto essas condições elas predispunham o consumo de drogas, tá? E ele observou que os animais mantidos isolados, eles tinham um aumento no consumo de droga de forma maciça quando comparados aos grupos dos animais em colônia. Os animais mantidos em colônia virtualmente apresentavam zero autoadministração de droga em oposição aos outros animais. Isso é interessante porque, se você for parar para pensar, a nossa principal vacina, entre aspas, social, nesse momento, para o cenário da Covid-19 é o isolamento social. E, dito de outra forma, a gente já está antecipando, pelos estudos com os animais, que o isolamento social pode, de alguma maneira, induzir o consumo de substância. E a gente tem que ficar alerta a isso, ok? E daqui já vale, ia falar depois, mas enfim, daqui já vale inclusive uma sugestão, que é, em prol da diminuição, porque, veja, eu estou apontando o isolamento social como indutor, porque nos estudos animais apresenta-se como tal, mas isso não é um estímulo ao descumprimento do isolamento. Por favor, não me compreendam mal. O isolamento continua sendo a melhor estratégia que a gente tem atualmente para lidar com o Covid, tá? Mas entendam que saber sobre o impacto do isolamento social no consumo de drogas de antemão nos auxilia a pensar estratégias de prevenção ao consumo abusivo da droga, e uma das estratégias é o enriquecimento ambiental, como, por exemplo, o estudo do Bruce Alexander demonstra, tá? Voltando para o nosso quadro de referências, então, o que a gente tem? O isolamento social como uma principal, entre aspas, um principal enfrentamento, né, à Covid-19, ele vai gerar como efeito uma indução do consumo de substância. E uma das coisas, e se você pensar ecologicamente, o porquê dos animais vivendo em colônia não consomem tanta substância, é porque o consumo das substâncias na colônia gera uma série de perdas, geram o que a gente vai chamar aqui de diminuição da eficiência comportamental. Ou seja, o animal que utiliza drogas na colônia, ele perde oportunidade de interação sexual, de interação social com os outros animais, ele tem dificuldade numa briga de hierarquia e etc. Ou seja, por uma série de mecanismos que a gente vai conhecer aí como comportamentos de escolha e mecanismos de ecologia comportamental, o comportamento do animal ele vai se deslocar para aquela fonte de maior número de reforços. Se você está numa caixa isolado, onde a única coisa que você tem é comida, água e droga, comida e água, perdão, se droga aparece ali, droga vai ser a grande novidade e vai ser aquilo que controla muito do seu comportamento. Se você vive em colônia, onde você tem
acesso a outros parceiros sexuais, acesso a comportamento social, a alternativas de disputa de hierarquia e etc, etc, etc. Essa cena toda, se droga aparece ali, ela é mais um elemento da cena. E ela controla pouco o comportamento na medida em que existem várias outras coisas para fazer, ok? E, inclusive, interagir com droga te faz perder essas outras coisas. Então, daí um pouco a importância de se considerar o enriquecimento ambiental e daí, por exemplo, a importância dos governos se atentarem, sobretudo, aquelas populações que têm vulnerabilidade social. Elas não podem ficar desassistidas, principalmente num momento como esse, ok? Então, a gente tem, novamente, o isolamento social, que, por mecanismos como comportamento de escolha e ecologia comportamental, vão induzir o consumo de substância. A gente viu que o consumo de substâncias, por exemplo, na colônia, gera diminuição da eficiência comportamental, que, por sua vez, gera perda de reforços, tá? E um outro efeito é que o próprio isolamento social te deixa carente de outros reforços. Então, você tem duplamente a observação da perda de reforços como um centro de todas essas análises que a gente está fazendo nesse momento, ok? Bom, então vamos entender melhor sobre a perda dos reforços propriamente dita, tá? Então, o que eu estou sustentando aqui é que a COVID, ela, enquanto uma variável, ela gera um contexto, vamos dizer assim, pré-aversivo. Isso adicionado à quarentena, ou seja, o isolamento social, a quarentena ela pode ser indutora de drogas, do consumo de drogas, isso tudo pode estar relacionado com a perda de reforçadores, tá? É o que eu tenho sustentado até agora. E a gente sabe que a própria perda de reforçadores, ela tem um potencial aversivo, tá? O Wilson, mais cedo, em sua palestra, comentou sobre essas propriedades aversivas da extinção operante, né? E é justamente disso que a gente está falando, tá? A extinção, né? A falta de acesso a esses reforços, ela vai gerar uma série de outros efeitos que são desagradáveis e, em alguma medida, parecido com aquelas respostas que a gente viu do medo. E aí, então, a gente tem que essa perda de reforços, né? A contingência de extinção, ela vai, por si, induzir o consumo de substância por um mecanismo que a gente conhece como comportamento adjuntivo, tá? Então, a perda, ela também vai gerar o consumo adjuntivo de drogas, né? E aí, lembrando, o consumo adjuntivo de drogas vai induzir a diminuição da eficiência comportamental, gerando um ciclo vicioso, e a própria perda da extinção, a perda de reforços, que é a extinção, ela vai gerar também um aumento aí dos respondentes aversivos. Ela por si só já é aversiva, tá? Então, veja, a gente tem todo um contexto favorecendo o uso de drogas. E aí vem aquela duas grandes perguntas, né? Uma primeira sobre os aspectos biocomportamentais da droga, né? Então, aqui a gente está focando no álcool. E consumir álcool propriamente, isso seria danoso num quadro de Covid-19? Bom, primeiro ponto, o álcool também atua sobre o circuito de recompensas e pode por si só manter comportamentos de auto-administração da droga. Dito de outra forma, eu estou querendo dizer que existe sim o potencial dependógeno do álcool, e isso a gente sabe até pelo próprio senso comum. O que às vezes pode passar batido para a gente é que o consumo crônico de álcool ele pode gerar ou agravar outras doenças, né, cardiopatias, por exemplo, além de prejudicar o funcionamento de veias e artérias, incluindo aquelas pulmonares, que são importantes para as trocas gasosas. E o que eu quero falar com isso, apontando o impacto do álcool sobre essas duas dimensões, a cardíaca e, por exemplo, a pulmonar, é que sim, o consumo crônico de álcool, principalmente por aqueles que já têm alguma outra doença, ela pode agravar essas doenças que, correlacionadas a todo esse contexto de pandemia, pode favorecer os óbitos por Covid. Então, veja, existe uma importância de se precaver com o uso de álcool, principalmente aqueles que têm uma história, né, dependentes ou pessoas que fazem uso abusivo do álcool, e principalmente aqueles que já têm alguma doença que é indício, né, que é uma doença que sabidamente ela
está correlacionado com os maiores agravos da Covid, tá? Um outro ponto, né, o consumo crônico do álcool diminui a imunidade da pessoa, tornando-a mais suscetível à infecção por Covid-19. Então, temos aqui dois problemas, duas razões pelas quais o consumo de álcool, nesse momento, ele se torna mais preocupante, tá? Existe ainda um outro mecanismo que diz respeito ao consumo e à dependência química, que é que o uso crônico do álcool, ele resulta em neuroadaptações do circuito de estresse e recompensa, tá? Então, ele muda a plasticidade cerebral, é isso que eu estou dizendo, e que essas adaptações, elas levam a um aumento no desejo por álcool em respostas frente ao estresse. Veja, se você é um usuário crônico de álcool, você já tem uma alteração da sua arquitetura neural, que em momentos de estresse, essa arquitetura ela vai predispor, ela vai aumentar o desejo pelo álcool. E se a gente está tomando as evidências de que o efeito do isolamento social a longo prazo, nos níveis de estresse, incluindo aí no caso nas respostas neuroendócrinas e de reatividade ao estresse, isso já foi descrito em animais não humanos, não seria um absurdo a gente supor que a própria circunstância aversiva do isolamento social pode também, por um mecanismo biocomportamental, induzir o consumo de álcool, o que torna toda essa equação ainda mais complicada, tá? A gente não sabe, né? Então, os efeitos provocados pelo isolamento social a longo prazo sobre o uso indevido de álcool, ele ainda é desconhecido nos humanos, mas na literatura animal a gente já tem esse tipo de documentação. Dito de outra forma, então, a gente aparece aqui com essa noção do estresse ou do distresse, por assim dizer, tá? Que pode, de uma forma ou outra, a gente viu que o isolamento social afeta esse circuito, essa circuitaria neural, e essa circuitaria neural, ela também induz o consumo de substância, e que as respostas de ansiedade, elas também vão favorecer a estimulação dessa circuitaria, se você já tem uma história de consumo de álcool. Tudo bem até aqui? Veja, e aí entra aquela pergunta, tá, eu estou entendendo que tudo isso é importante, eu estou entendendo que existe uma grande situação para a gente equacionar, mas você está partindo do pressuposto de que há aumento no consumo de álcool. É verdade. Cotidianamente você vê as pessoas falando sobre isso, na clínica você vê os seus clientes falando sobre isso, mas é uma pergunta que não é trivial e é uma pergunta importante de ser respondida. Houve, de fato, um aumento no consumo de álcool, ou isso tudo que a gente está falando aqui uma percepção, enfim, quais são os dados que sustentam isso, tá? Bom, primeiro, novamente, a gente vê que aquelas situações provocadas pela Covid, elas são indutoras do consumo, tá? E existem alguns autores que vão sugerir que existe uma espécie de dupla alteração do comportamento de consumo, que num primeiro momento, essas situações que eu descrevi, elas aumentam o consumo. Então, isolamento social, isolamento das pessoas em casa, enfim, toda essa arquitetura, todas essas contingências, né? Todas essas relações que eu acabei de descrever, elas aumentam o consumo. Mas que, a médio e longo prazo, com a baixa disponibilidade física, pela restrição das vendas, por exemplo, ou financeira, isso poderia diminuir o consumo, tá? Então, isso é uma especulação, né, de que isso pode variar ao longo do tempo. E os dados nacionais, e aqui, gente, recorte temporal, tá? Esses dados que eu consegui são dados de maio, ok? Primeira quinzena de maio, então, de uma forma ou outra, já são dados desatualizados, e dados de imprensa, tá? Então, são dados que a gente não... Né, enfim, alguns são de imprensa, a maioria são de imprensa, então, como é tudo muito recente, são os dados que a gente tem, tá? A Associação Brasileira de Bebidas, a ABRAB, ela fala de uma queda na venda. Ela falou, ó, houve uma queda de 52%, ok? E a maior parte da venda de álcool no Brasil, ela ocorre em bares e restaurantes, tá? Ou seja, 61% a 80%, segundo os especialistas, do consumo de álcool no Brasil acontece em bares e restaurantes. Veja, parece que existe uma queda no consumo de álcool, mas essa queda, a rigor, ela deriva
naquele primeiro momento, né, do lockdown, e hoje, em alguns lugares, lockdown ou minimamente restrição da venda e consumo de álcool, ou ainda, né, a restrição da abertura de bares e restaurantes. Dito de outra forma, é possível sim que tenhamos tido uma diminuição global do consumo de álcool, né, na ordem de 52%, mas, e aqui é onde eu gostaria de chamar a atenção, se isso aconteceu no chamado mercado B2B, o mercado business to business, né? Então, eu estou falando da indústria cervejeira vendendo para bares e restaurantes, ok? Isso é diferente do mercado do consumidor final, que é o B2C, o business para consumer, né? Ou seja, o customer, né? Ou seja, eu comprando a cerveja no mercado. Você pode ter duas realidades diferentes e que não necessariamente elas são antagônicas. E aí a gente está falando de diferentes padrões de consumo. Então, dito de outra forma, até é possível que o dado da Associação Brasileira, e deve ser realmente verdadeiro, mas isso não significa que está tendo uma diminuição no consumo preocupante de álcool. Significa que está tendo uma diminuição no consumo recreacional do álcool. Aquele consumo que é feito principalmente em bares e restaurantes. Esse consumo pode representar 52% da diminuição das vendas, mas aquelas pessoas que não têm uma história com álcool vão deixar de consumir álcool e tudo bem. Agora, aquelas pessoas que têm alguma história do consumo de álcool, e aí por história eu estou falando sim da dependência química, eu estou falando do abuso, mas eu estou falando também das pessoas que têm talvez um uso maior, assim, não necessariamente a dependência, mas aquele cara que também já tem uma história de vida onde existem relações bem estabelecidas com álcool. Então, o dia está quente, vontade de tomar uma cerveja. Não estou falando que essa pessoa necessariamente é dependente ou faz uso abusivo, mas é uma pessoa que sim, existe uma história onde um estímulo, por exemplo, ali, o dia quente, ele controla o comportamento de escolha de bebidas, por exemplo. Então, vamos olhar como seria o consumo B2C. Então, e como que é o consumo das pessoas? Veja, novamente, dados dos jornais, tá? Redes de mercado no DF mostraram um aumento de venda na casa de 33%, e em Minas Gerais, aumento de 50% de destilados e 40% de cerveja. Tá? A Opinion Box, que é uma consultoria, mostra um aumento geral do consumo de álcool em 16%. A BED, que é a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, mostra um aumento de consumo no mercado variando entre 20% e 27%, e de distribuidoras aumento de 38%. Opinion Box, de novo, consultoria, mostra padrões de consumos alterados. Antes, as pessoas tendiam a consumir, principalmente nas distribuidoras, álcool à noite, e agora elas passam a fazer em qualquer horário, e principalmente fim de tarde. E o Nielsen, que é um painel, mostra, quando você está falando de gastos em dólar, um aumento de 21% em lojas físicas e um aumento espantoso de 234% em e-commerce, tá? E não dá para ver direitinho nesse quadro à direita, aqui abaixo, mas o padrão de consumo também é diferente no sentido de que as pessoas passaram a comprar pacotes maiores. Elas saem menos de casa, compram fardos maiores, ok? Dito de outra forma, eu estou salientando aqui que sim, existiu um aumento do consumo de álcool para o consumidor, ok? Isso não contradiz os dados, por exemplo, da BED, desculpa, isso não contradiz os dados da BRAB, mas aqui a gente está falando justamente do consumidor final. E é justamente onde mais nos preocupa, porque provavelmente a gente está falando de uso não recreacional somente. Então, sim, infelizmente, a gente pode supor que existe um aumento do consumo de álcool nesse período, tá? Bom, então, baseado nesse cenário, a OMS, ela recomenda o controle da venda do álcool, né? E se você tem um contexto de aversão com álcool disponível, tá? A gente sabe que as consequências disso são desastrosas, ok? Veja, cerca de 90% da violência doméstica está associada ao consumo de álcool, tá? E isso significa, dito de outra forma, que você potencializa a violência doméstica também, ok?
o contexto de aversão sem álcool, certamente é uma coisa que vai deixar a maioria das pessoas transtornado, chateado, poxa, queria beber minha cervejinha do fim de semana e tal. Ok, entendo, mas pensando políticas, pensando, enfim, impactos, né, na saúde pública e tal, faria sentido, de fato, essa recomendação da OMS, né? Então, para a pergunta, o controle da venda do álcool é legítimo? Eu diria que sim, pelo menos por 4 razões, tá? Primeiro, a proteção de indivíduos vulneráveis, né? Então, existem pessoas, né, que são dependentes químicos e que estão nesse momento da pandemia, tá? Existe uma alta chance dessas pessoas, uma das coisas, enfim, aqui o tempo é curto, mas uma das coisas que a extinção pode fazer é gerar um efeito que a gente chama de recuperação espontânea. Isso. Desculpa, não é recuperação espontânea, me fugiu, são 4 nomes, me fugiu, já eu volto. Mas um dos efeitos que a extinção pode trazer, ressurgência, esse é o nome que eu queria. Um dos efeitos que a extinção pode trazer é a ressurgência, que a pessoa voltar em sua história de vida a fazer coisas que outrora geravam reforços. Se eu perdi reforços hoje, se eu não tenho meus amigos, se eu não tenho futebol na quarta-feira, se eu não tenho jogo passando na televisão, etc, etc, o que me dava prazer no passado? O que me dava prazer no passado era beber. E se eu sou uma pessoa abstinente, se eu sou uma pessoa dependente química em abstinência, desculpa, se eu sou um dependente químico abstêmio ao álcool, ou seja, eu estou há mais de um ano ali sem beber, etc., a chance dessa pessoa voltar ao uso é muito grande. Então, uma das razões, por exemplo, para o controle do álcool é a proteção dessas pessoas que são vulneráveis a ter essa recaída, tá? Outras vulnerabilidades, a gente está falando de vulnerabilidade social, onde, por exemplo, você tem a violência doméstica, dentre outras alternativas, tá? E alguns especialistas até discutem, né, a ocorrência da pandemia dentro da pandemia, tá? O consumo de álcool ser tão forte a ponto de gerar um colapso dentro da própria pandemia. A gente tem que lembrar também que e aí, indo para o segundo ponto, né? Você tem uma diminuição da violência doméstica, diminuição de acidentes e outras intercorrências que recaem sobre o serviço médico hospitalar, tá? Ou seja, diminuir o consumo de álcool diminui também a necessidade de hospitais, o que deixa os leitos de enfermaria, UTIs, etc., mais livres para o momento que a gente está vivendo, tá? Outra questão, a diminuição do consumo de álcool gera uma diminuição de aglomerações, né? Não tem festa, ou tem menos festas, tem menos, enfim, não tem bares abertos, etc. E a diminuição dessas aglomerações diminui também circunstâncias de contágio. E, por fim, o que a gente já comentou, né? Os agravos que o álcool pode provocar, tornando as pessoas mais vulneráveis à infecção e morte por Covid-19, tá? Principalmente aquelas pessoas que já fazem uso crônico e são intensificados. Gente, eu sei que meu tempo estourou, mas eu preciso de 5 minutinhos só para explicar uma coisa. O consumo de álcool em momentos de estresse muito grande, ele pode favorecer a fixação das memórias desagradáveis, tá? Estudos mostram, por exemplo, que nos primeiros 3 dias que uma pessoa passa por uma situação traumática, se você, por exemplo, a medica com um ansiolítico benzodiazepínico, com agonista GABAérgico, tá? Essas pessoas tendem a ter o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. Dito de outra forma, e a neurobiologia disso está mais ou menos sendo descoberta no sentido de que o agonismo GABAérgico ele favorece a produção de proteínas que fixam essa experiência, né? O que a gente está, então, vendo é que essa circunstância que a gente está falando, ela é uma circunstância traumática. E eu estou apontando dessa forma, não enfim, a troco de nada, mas vocês já têm estudos, como, por exemplo, 2 que eu vou comentar, da última crise que a gente teve com SARS em 2003, que não chegou ao nível que chegou a essa que a gente está vivendo, tá? Mas esses 2 estudos mostram a ocorrência de estresse pós-traumático nessa crise de SARS, tá?
Rapidinho os dois estudos. O primeiro tinha como objetivo avaliar o efeito do surto de SARS na saúde mental da população em geral, ok? E se observou que cerca de 17% das pessoas apresentaram sintomas moderados ou severos de estresse pós-traumático. O que eu quero dizer com isso? A SARS, e no nosso caso aqui a COVID-19, ela pode desencadear quadros de estresse pós-traumático. E daqueles que consumiam álcool, cerca de 19% relataram um aumento na frequência de uso, ou seja, aqueles que já tinham alguma espécie de relação com a bebida relataram um aumento do consumo, tá? E um outro estudo, que é feito com os profissionais da saúde, né, e eu sei que tem muitos médicos aqui, mostrando que em funcionários de hospitais, o objetivo do estudo era identificar em funcionários de hospitais a relação entre a exposição ao surto da SARS e os sintomas de abuso e dependência química de álcool 3 anos depois do surto, ou seja, 2006, tá? E o que eles observaram foi uma relação risco-dependente entre a intensidade de exposição ao SARS e o abuso e dependência de álcool. Ou seja, aqueles funcionários que estavam ali na lida direta, que estavam na UTI, que viam óbito, que pegavam as pessoas em casos graves, etc., etc., e que estavam mais sujeitas ao risco de contaminação, elas também apresentavam mais graus de desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, tá? No caso aí, um risco 1,5 vezes maior do que aqueles empregados de hospital que não estavam expostos a isso, como, por exemplo, o atendente da recepção, o recepcionista, por exemplo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, gente, é que todo esse cenário que a gente está falando, principalmente em pessoas que têm um histórico de álcool, isso pode ser agravado por causa do transtorno de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático vai afetar essas estruturas que a gente comentou. O estresse pós-traumático, se você consome álcool nesse momento, facilita a fixação dessas memórias e, portanto, o desenvolvimento do próprio estresse pós-traumático, além do próprio alcoolismo e enfim, da dependência química, né, por álcool, tá? É importante, então, salientar isso. Bom, grosso modo, conclusões. Então, a contingência Covid-19 e a quarentena são potenciais indutores do consumo de álcool. Novamente, isso não é um estímulo a não adesão ao isolamento social. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que, na verdade, melhorar o nosso isolamento social. Eu costumo dizer com os meus alunos, a gente tem que fazer isolamento físico. O isolamento social, ou seja, o contato social, é importante manter. Mas a gente tem que manter isso de outra forma. A gente vai manter isso por videochamadas, ligação, jogando, sei lá, Gartic com os colegas pelo celular e por aí vai, né? Então, você consegue manter as relações sociais mesmo mantendo a distância. A gente precisa de manter a distância nesse momento, tá? E é importante, portanto, ampliar, né, enriquecer esse ambiente para diminuir a chance do consumo, né? É possível que o aumento do consumo de álcool se dê principalmente entre aqueles que já possuem alguma relação com a bebida e não bebedores ocasionais, que é o consumo recreacional lá dos bares e restaurantes. As contingências que estabelecem o consumo não são as mesmas que mantêm, e o consumo durante a situação de crise pode desenvolver casos de abuso e dependência química, principalmente nos mais vulneráveis. Vamos focar aqui, por exemplo, aquelas pessoas que estão no front, lidando com a Covid, diretamente nos hospitais. Vamos pensar naquelas pessoas que têm os seus entes queridos falecendo, às vezes, na sua frente, sem a menor condição de ser transportado para o hospital. Então, todas essas situações são potencialmente traumáticas e podem gerar um transtorno de estresse pós-traumático. Se isso associado ao álcool, amplia-se, inclusive, a chance do desenvolvimento do estresse pós-traumático. E o controle de venda de álcool durante a pandemia, ela parece ser uma conduta, né, uma medida de saúde pública, ok? Pessoal, desculpa eu ter estourado um pouquinho o tempo, mas estou aí aberto à discussão, ao debate. Vocês têm aqui meus contatos também, meu e-mail, todas essas informações mais de caráter mais acadêmico, vocês vão encontrar nessas principais 4 redes, aqui o Currículo Lattes, ResearchGate, Mendeley, e eu tenho o acervo com alguns vídeos e palestras, né, lá no YouTube também. E tem as redes sociais, também estou aí nas redes sociais,
embora lá você não vai encontrar somente conteúdo acadêmico, não, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Gilberto, e desculpa ter passado aí um pouquinho do tempo, cara. Tá legal. Eu que agradeço a você, André, e a todos os participantes que estão conosco aí ainda. A gente selecionou aqui 2 perguntas para você. Uma das perguntas diz respeito à questão se você acha útil as comunidades terapêuticas neste momento, se elas são uma opção viável neste momento agora. O que você pensa sobre esse trabalho de comunidades terapêuticas, encontro de grupos? Como é que você vê isso? Foi curioso, porque logo no começo da pandemia, houve uma reação também dessas comunidades, né? O próprio AA e o NA e alguns outros profissionais também, já já eu falo dos outros profissionais, mas vamos focar aqui no AA e no NA, eles começaram a virtualizar as reuniões deles. Então, isso foi uma resposta interessante e rápida que muitos tiveram. Na verdade, alguns grupos até antes da pandemia já tinham esse expediente de fazer encontros virtuais e outros que não tinham, né, outros grupos de AA ou NA que não tinham, eles passaram a adotar. E, sem sombra de dúvida, AA, NA, comunidades terapêuticas, são tratamentos muito... São alternativas, né, são acessórios muito importantes para as pessoas, principalmente aquelas que já estão abstêmias do consumo das drogas e tudo mais, e tem o seu lugar, sim, Gilberto, não substituem terapeuta, não substituem um médico, mas tem um lugar muito importante. E a reação que eles tiveram frente a essa circunstância da Covid foi bem interessante. Reação, como eu disse, não só do AA e do NA, mas também dos profissionais. Se eu não me engano, eu posso estar falhando na instituição, mas se eu não me engano, o CEBRID, uma série de psiquiatras e psicólogos vinculados, eles, no primeiro momento, começaram a oferecer atendimento virtual gratuito para dependentes químicos, justamente prevendo que essa circunstância poderia gerar uma recaída. Então, sim, essas comunidades, elas têm seu lugar. Elas não substituem, mas elas têm seu lugar. O som dele acho que ficou mudo. Gilberto, tá me ouvindo? Agora voltou. Deu uma falhazinha aí, mas voltou agora. Ficou 3 segundos de falha. Ok. Legal. A outra questão que surgiu aqui como uma pergunta é com relação à eficiência comportamental. Uhum. Como é que você vê essa questão das pessoas que fazem o uso abusivo do álcool numa contingência de isolamento como essa, e após a retomada, né, de uma possível situação, socialmente falando, normalizada, como é que é a volta à eficiência comportamental? O indivíduo perde uma quantidade de eficiência, existe um gap aí, um déficit na eficiência comportamental após ele perder essa eficiência pelo uso abusivo de álcool, por exemplo? Gilberto, aí eu iria para uma análise mais caso a caso, né? Então, assim, imagina um cenário daquela pessoa que não tinha uma história de uso abusivo de álcool, algo do gênero, e que passa, ou que fazia isso só esporadicamente, uso recreacional em bares e restaurantes, como a gente viu, que é a maioria dos casos, mas, entre aspas, traz o hábito para dentro da casa, né? Essa pessoa que não tinha uma história, se ela começa a fazer um uso muito consistente em casa, em momentos específicos, é a live do sertanejo agora à noite, chegou 6 horas da noite, é hora de beber, abrir uma para relaxar, né, os dias têm sido muito tensos, ou, vamos para o meu sextou e tal. Essas pessoas que não têm, que começam a adquirir esse hábito sobre esse novo contexto do Covid, eles estão consistentemente relacionando o consumo de álcool
com a casa, com um horário, com uma atividade. Então, essas pessoas, elas provavelmente vão ter algum problema, se isso for, novamente, depende de alguns fatores, mas se isso acontecer de forma consistente, se acontecer principalmente com doses maiores da substância, etc., é muito provável que essas pessoas desenvolvam padrões de fissura, uma fissura talvez mais branda, talvez não, vai depender do caso, nessas circunstâncias. E aí você vai ter, talvez, sim, uma alteração nessa eficiência comportamental. Então, o camarada que, por exemplo, chegou 6 horas da noite e que está se sentindo um pouco estranho porque, sei lá, parece que eu estou meio inquieto e tal, e não consegue, às vezes, justamente por não ter muita clareza disso, reconhecer aquilo como uma leve, muito moderada, síndrome de abstinência, um desejo mais propriamente, não uma abstinência, aquela abstinência de livro, quando você está falando algo, mas um desconforto, o cara não consegue entender, sei lá, eu tô meio, ele tá meio estranho, sabe? Tipo, acabou o dia e tal, e aí você não consegue perceber, mas fazendo uma investigação, você vai ver que talvez exista uma história onde ele tenha passado a beber sempre no final do dia e, nossa, esse sábado o mercado não podia vender álcool e esse sábado, 6 horas, também é a live do sertanejo, também é o sabadou, e aí eu tô sem álcool em casa e aí eu tô tendo esse desconforto, não tô nem sabendo nomear isso, não tô nem sabendo reconhecer isso como uma leve abstinência de álcool. Então, esse tipo de cenário pode acontecer, né? Novamente, vai depender de muito fator, vai depender da consistência, vai depender de dose, vai depender de uma série de coisas. E sim, se isso acontece, você vai ter por exemplo, uma alteração da eficiência comportamental. A pessoa, numa crise de abstinência dessa, assim, novamente, isso aqui a gente pode colocar em termos brandos, pode ser mais, principalmente se a gente está falando de um usuário de longa data, sim, aí a gente está falando de uma crise de abstinência de fato mais intensa. Isso pode afetar virtualmente qualquer outro comportamento que poderia estar acontecendo, né? E aí, de repente, você curtir sei lá, um jogo de tabuleiro com a família não vai rolar, porque, né, novamente, a eficiência ela está prejudicada na medida que você está sob controle desses respondentes, por exemplo, né? Então, isso é um cenário possível. E aí você tem cenários onde esse cenário hipotético que eu montei é de uma pessoa que não tinha a história, mas você pode ter o cenário da pessoa que já tem a história, que recaiu, você pode ter o cenário da pessoa que já tem a história, mas está, né, com dificuldade de se manter e por aí vai. Mas sim, é possível, a depender de uma série de fatores, que essas perdas de eficiência comportamental elas acabem se estendendo mesmo no momento onde a gente não vai ter mais todas essas medidas de isolamento que a gente está passando hoje em dia. Ok? Ok, eu quero te agradecer muito aí pela sua participação nessa jornada, desejar que você continue aí o seu caminho, o seu trabalho aí em Jataí, né, Goiás, dessa forma eficiente como você faz, e a gente se encontra, né, a qualquer contexto aí, a qualquer momento. Então, muito obrigado aí, né, pela sua participação. Eu vou agora fazer aqui um sorteio com as pessoas que ainda estão aqui na nossa live, de um livro e um sorteio surpresa, mas a gente vai te dispensar para não tomar o seu tempo aí, e mais uma vez agradecendo, e a gente se fala aí brevemente, tá legal? Perfeito. Eu agradeço mais uma vez, Gilberto, e me coloco à disposição, tá? Então, vocês, né, tiveram meus contatos aí e qualquer coisa podem entrar em contato para, enfim, esclarecer alguma dúvida, qualquer coisa do gênero, ok? Obrigado, Gilberto. Obrigado, Wilson. E obrigado aí à Clínica Brasília também. Ok, André, obrigado e até breve, viu? Até breve, meu caro. Até mais. Quem puder se inscrever aí no nosso canal para ter acesso em primeira mão aos nossos vídeos. Ainda faremos muitos vídeos interessantes para quem é da área da psicologia, né?
vídeos falando sobre livros, sobre filmes, muitas coisas aí interessantes, tá? Então, quem puder divulgar o nosso canal, quem puder se inscrever no nosso canal que a gente começou agora tem 3 semanas, mas a gente espera que outras pessoas possam se beneficiar disso. Quem tiver sugestão de temas, eu estou vendo ali que tem muita gente fazendo comentários, deem sugestões para a gente aí, tá bom? Então é isso. Obrigado pela presença de todos e até os nossos próximos vídeos, nossos próximos eventos, tá legal? Obrigado a todos aí e até breve.